Oi? Tá bom, podemos tentar a frase por frase? Palavra por palavra. Hi. Melhor ainda. Essa parte eu tô bem. Se pudesse ser instantâneo. Boa noite para todo mundo. Good night, everyone. A gente está começando essa segunda edição do Diálogos de Buddhismo e Sociedade. A gente teve a primeira edição na semana passada, que é uma proposta da gente pensar como que o budismo pode colaborar com temas que são atuais na nossa vida, que não dizem respeito a um aspecto religioso, a um aspecto budista. So we're beginning the second edition of this event. And Buddhism and Society, and the idea is just to think how Buddhism can contribute for us to think, and como o budismo pode nos ajudar a pensar em different ways of. Como que o budismo pode ajudar a gente a pensar a vida contemporânea, a vida como ela está acontecendo hoje? How Buddhism can help us to think about life, how life is happening right now on the daily basis. E então a gente aproveitou que a gente tem esses convidados todos, né, que vieram gentilmente a partir do convite do Andreas, que vieram da Universidade do Novo México, nos Estados Unidos, para que a gente pudesse, então, aproveitar a vinda desses estudantes para poder, então, incluir dentro desse processo mais amplo. So we have all these guests that are here tonight that came from the New Mexico University, and we are taking advantage of it to think together about this. And these students was Andreas who brought them. Então, o Andreas, ele já é um conhecido nosso de um bom tempo, ele é morador aqui também do Caminho do Meio, parcialmente, né, porque às vezes ele some, mas quando ele está aqui a gente aproveita bastante a presença dele. E o Andreas, ele é uma inspiração para a gente poder pensar uma iniciativa como essa que a gente tem chamado do College. So Andreas is away a lot. He lives here in Série, in our community. But whenever he's here, we take advantage of it and make the most of it for him to help us to think about. Evento como esse que está acontecendo agora. Like this event right now. Então a gente já teve uma tentativa que era para ter acontecido no ano de 2020, justamente o ano que explodiu a pandemia, então não foi possível naquele momento. So we tried to do this event before, on the exact same year that the pandemic burst out. So here we are. E também não vou demorar muito aqui, né? Eu vim um pouco apresentar, né, o que a gente vai fazer hoje à noite. E então, conversando com o Lama, a gente teve essa ideia de aproveitar a presença, né, do pessoal que veio dos Estados Unidos, para a gente poder aproveitar e pensar a partir de não só como é que o budismo pode ajudar a gente a pensar temas como sustentabilidade e a vida como ela tem acontecido agora, mas que a gente pudesse também convidar as pessoas que estão chegando aqui, especialmente os alunos, para como que eles estão encarando essas questões, como que elas têm sido vivenciadas por eles. Então, a ideia é que a gente So I don't want to take too long, but talking to Lama, we had this idea that the object, the goal to bring all these people is so we can think together how Buddhism can contribute to the issue, the theme of sustainability, and also take advantage of all these people that are here to now how can think together this theme. Então,
Para quem não conhece, a atividade hoje ela vai ter também, então, Lama Padma Samten, eu vou falar rapidamente, né, talvez nem todos vocês conheçam. Lama é fundador, presidente do SEB. O interesse do Lama no budismo vai surgir a partir da conexão que o Lama tem com a ciência, com a universidade, com o professor de física da Universidade do Rio Grande do Sul por muitos anos. E a partir disso começa a surgir essa conexão com o budismo, começa a surgir o SEB como um centro que pode ajudar a gente a praticar, a pensar o budismo. E hoje a gente tem muitos centros e uma rede bastante grande já no Brasil de centros promovendo o estudo, o aprofundamento do budismo, mas em diálogo com a vida contemporânea, na vida como a gente percebe ela. So for those who don't know, we're going to quickly introduce Lama Padma Samten. He's the founder of SEBI, the Buddhist and Bodhisattva Studies Center. He was a professor of physics for many years in the Federal University, and he found this relation between the science and Buddhism. And there are now many centers spread all over Brazil. E também Andreas Hernandez, aqui com a gente. O Andreas é diretor do programa de Sustentabilidade da Universidade do Novo México, onde ele também é presidente do Instituto Latino-Americano Ibérico. E Andreas tem ensinado já por 4 universidades, além de também visões, e tem colocado energia em cultivar a oportunidade para os seus estudantes através de diferentes iniciativas. Ele também produz filmes e tem contribuído bastante, né, aqui no caso do SEB, provocando a gente, convidando diferentes pessoas para poderem dialogar e a gente poder gerar um conhecimento mais amplo. So Professor Andreas Hernandez is Director of Sustainability Studies Program at the University of New Mexico, where he is also President of the Latin American and Iberian Institute. He has taught at 4 universities in 2 maximum security prisons. Andrea has focused on cultivating opportunities for students, including directing a university program at the United Nations headquarters in New York City. His research examines just transitions to sustainability and regeneration. He's also a filmmaker with his previous film Soil, Struggle and Justice, and here in the Sangha, he's been provoking and bringing people to think together how we can produce a wider knowledge. Com vocês, passa a palavra para o Lama e para o Andreas. Obrigado. Eu acho você bem mais interessante que eu. Mas está mais alto que eu. Ah, tá bom. So we are so thankful for this invitation from Sebi, from the Lama, to come and sit in this big circle and really share our experiences. Então, o André está falando que ele se sente muito agradecidos por toda a atividade que a gente está tendo aqui no SEB, pelo recebimento, enfim, acolhimento que todos os estudantes, enfim, o André também está recebendo, e, enfim, por estar acontecendo todo esse processo que é super bonito. And this experience has been such a wonderful experience of mandala, that we have so many people at SEBI who've organized and to come together to make this possible. Então, o André está falando que o processo inteiro foi por operação de mandala, então tem várias pessoas que participaram desse processo para realmente fazer com que o ecologia acontecesse e que nós estejamos aqui hoje. So I thought I might just say a little bit about what we're doing here,
and kind of introduce our guests coming from New Mexico. O Andreas vai falar um pouquinho sobre o que nós estamos fazendo aqui e introduzir os nossos convidados do Novo México. So we have 16 students joining us, and we have some young people who are involved in the SEBI networks. Então, a gente tem 16 estudantes que estão chegando no Novo México e também alguns outros jovens que participam já do processo do college há algum tempo. And I thought my wife was leaving right as I was talking. But our students, I think, are very interesting in that everybody is studying something different. We have people studying architecture, political science, biology. And so people are studying many different areas, but they're all doing a kind of a specialization in sustainability. And that's what brings us together. Todos os estudantes, eles têm diversas áreas de interesse. Alguns deles fazem arquitetura, matemática, política social, sociologia, mas todos eles têm um ponto de encontro que é sustentabilidade, que é o que conecta para que todos estejam aqui hoje. And we arrived in SEBI 2 days ago, and we were so deeply welcomed that families opened their houses to us, and everyone went and ate with families and had a wonderful experience. And everybody had been traveling for 24 hours, so they were a little bit zoned. But SEBI would have nothing of that, and kept them up super late the first night. Então tem 2 dias que eles chegaram e para a primeira noite as famílias aqui do SEBI receberam cada um dos estudantes para, enfim, fazer uma introdução, uma recepção bem calorosa. Eles tiveram 24 horas de viagem, então está todo mundo um pouco zonzo ainda, mas todo mundo bastante feliz. And our themes for coming here, are sustainability, worldview, and networks. And so we're engaging with a lot of the partners of SEBI to really deepen these 3 themes of sustainability, worldview, and networks. Então são 3 pilares que nos trazem aqui: sustentabilidade, visão de mundo e network. Redes. Acho que redes. Dos pilares do SEBI. Sim. Nós acabamos nos conectando com vários outros, com a rede do SEBI e vários outros participantes também, amigos do SEBI, como acho que eu posso dizer assim. And so we're learning from the living laboratories here in Rio Grande do Sul that we're going to spend time at the MST settlement, Filhos do CP, and the students will stay in pairs with families at the settlement for 1 week and work with them in the fields, go to the political meetings, and learn about life on this agroecological settlement. Os estudantes vão passar uma semana no MST, no assentamento Filhos do CP, e eles vão ficar em duplas em casas de moradores do MST e vão participar de todas as atividades que as próprias famílias estão engajadas. Então, eles vão passar essa próxima semana lá no MST. And a few of the other living laboratories we're going to be learning with, we're going to spend tomorrow with the Guarani in the Canto Galo village. We spent today with different networks of SUS and public health in Brazil. And we spent the day today with the Women's Cooperative, Justa Trama. Amanhã nós todos vamos para a comunidade do Cantagalo, Guarani, para a aldeia. E hoje nós passamos o dia envolvidos com o SUS, com algumas unidades básicas de saúde, também com o hospital, durante a manhã. E de tarde a gente visitou a Justa Trama, que é uma cooperativa de mulheres. And some of the young people at SEBI, they're organizing a whole day of activities for us as well.
Alguns dos jovens do SEB estão organizando algumas atividades para nós também. And the most important thing, Uhum. is that we're going to the beach. Hum. That we're from New Mexico in the high desert. It's very, very dry. And some of us have never seen the ocean before. A parte mais importante é que nós vamos para a praia. Então, a maior parte dos estudantes, todos são do Novo México, mas a grande maioria deles nunca foi à praia. Então, essa vai ser uma boa oportunidade. So thank you so much for the entire community for this wonderful invitation. And I really look forward to hearing from some of our students in conversation with Lama Samten. O Andreas está agradecendo ao Lama Samten, também a toda a comunidade pelo acolhimento e para escutar também os estudantes nessa conversa com o Lama. Obrigada. Então, nós ficamos completamente deliciados que vocês estão aqui, nós estamos muito felizes com a presença de vocês. Isso estimula a comunidade toda, estimula os jovens, né? A gente vê que outro mundo existe, outros lugares existem, né? E as pessoas são parecidas, a gente se encontra assim, somos todos seres humanos, né? So we are completely delighted with the presence of all you here. This stimulates, inspires the whole community to see that there are more people and like ourselves that are thinking and that different worlds are possible. Somos todos os mesmos seres humanos. We're all the same human beings. Sim. E também ficamos muito felizes porque o tema geral da atividade de vocês é sustentabilidade, né? Então, esse é essencialmente o tema também nosso, assim, né? E nós poderíamos dizer que o Buda, 2.600 anos atrás, também estava preocupado com isso, né? Essencialmente como permitir que as pessoas vivam melhor em meio ao mundo, né? So we're very happy that the general theme that you are also studying is also sustainability. And we can say that Buddha, 2,600 years ago, was also concerned about that. Então, eu acredito que, por vezes, os jovens acreditam, pensam que estão chegando no mundo e o mundo está pronto e o mundo é rígido. Então, uma das sensações que a gente tem é essa, né? De que o mundo está mais ou menos, todo mundo já fez antes do que precisaria ser feito e as coisas estão enrijecidas. Se elas não são de um outro jeito, é porque não há como abrir essa possibilidade, né? No entanto, quem está trabalhando com a noção de sustentabilidade já tem uma visão bem mais ampla, né? So at times, young people arrive in the world and have the sensation that the world is ready already, and that they cannot fix, that they cannot change, that things are fixed. And who are working with sustainability is also looking at this and seeing that there is a way to do different. Ele já tem uma visão mais ampla, né? They have already a wider vision about it. Então, no budismo a gente estuda longamente como que as coisas que parecem sólidas na nossa frente, elas surgem inseparáveis da nossa própria mente, né? Então, um dos exemplos que a gente usa é assim: agora vocês estão ouvindo os sons das palavras, porém, nós já nem ouvimos muitos sons, nós ouvimos os significados diretamente. E os significados nós atribuímos aos sons. Nós mesmos atribuímos os significados aos sons. Do mesmo modo, quando nós olhamos as imagens nas paredes, nós vemos cores e luzes, mas na verdade nós não vemos as cores e luzes, nós vemos imagens humanas ou
antropomórficas, nós vemos aparências de seres de vários tipos. A gente não chega a ver as cores. Então assim é com o mundo também. Nós olhamos e construímos o que nós estamos vendo. So in Buddhism, we see that the world that we see it's inseparable from our own minds. And so, for example, now we are listening to the sounds, but we're not actually listening to the sounds. We are listening already to the meaning of it. And such as when we look at the images here in the temple, we're not seeing, we are seeing the colors and the shapes, but actually we're not seeing the colors and the shapes, but we are already seeing the images, the figures. And so we see that the world is actually inseparable from our mind. Por exemplo, os guaranis que vocês vão visitar, eles têm uma palavra muito importante que é tupambaé. Tupambaé, que significa tudo é de Deus. Essa visão tem sustentado a própria cultura guarani por um longo tempo. E essa visão, ela se defrontou com os europeus quando aqui chegaram. Então a noção de tupambaé, ela é uma noção muito profunda. Quando nós olhamos para as coisas, nós podemos pensar, eu quero elas para mim. Mas na cultura guarani, as coisas, nós estamos num jardim que não é nosso. Nós vivemos dentro de um lugar que precede a nossa chegada e segue após a nossa partida. Esse lugar não é nosso. Esse é o lugar onde nada nos falta, mas não é nosso. So in Guarani, they have this word, tupambaé, which means that everything is God's. And this vision was confronted when the Europeans came. We can think like, I want this for myself. But for the Guaranis, everything is a garden of God. So nothing is ours. Things were already here when we arrived, and they will be here once we're gone. Então, quando nós estamos diante das coisas, nós podemos não perceber bem, mas nós estamos dominados pelas nossas crenças. O processo econômico que hoje domina o planeta, ele não consegue entender o que significa tupambaé. Sendo que tupambaé é uma visão muito mais sofisticada do que a propriedade particular. Por exemplo. Pause. So when we are facing things, we cannot understand this, that we are dominated by our own beliefs, that our view is already condemned. And we cannot realize tupambaé. This is a very sophisticated view, and the economic paradigm cannot understand tupambaé. Então, por exemplo, as pessoas que elas delimitam uma parte da terra e dizem isso é meu, elas excluem os outros daquele lugar, mas automaticamente elas se excluem de todo o resto, que não era o que define como seu. Então elas, na verdade, em vez de elas enriquecerem, elas empobrecem. A noção de tupambaé, toda a terra, todos têm direito sobre toda a extensão. Então não há essa noção de que aquilo é de alguém, aquilo é de Deus. So a person, when he takes a piece of land and make a border and call this is mine, it is actually isolating from the whole
the whole rest of the world, and it is actually instead of understanding that everything is ours, it becoming just owning this little piece, so it becomes isolated from the rest. Eles empobrecem, então. They get poor. Então, é apenas um aspecto de como que a posição da mente define a experiência de mundo. Sendo que essa posição da mente não está visível. A pessoa olha as coisas e ela não percebe a posição da sua mente. Mas a posição da sua mente está atuando diretamente, né? Isso no budismo nós chamamos de oitava consciência. São 8, né? Aí eu espero hoje poder explicar essas 8 e mais. Mas aí tem a sétima. A sétima é assim. Can I, Lama? I'm sorry. I'm very amateur on this. I am so sorry. A tradução está um pouco lenta, não está? So this is only one aspect of how the position of the mind defines the experience of the world. And this is what we call the eighth consciousness. And there is also the seventh one. And Lama hopes that we will be able to explain that for us tonight. Então, tem a sétima. A sétima corresponde à sensação de identidade. Por exemplo, aqui a gente começa falando das identidades hoje aqui, né? É o normal, assim, a gente se apresenta e a gente fez isso, fez aquilo. So the seven is our sensation of identity. So we already start with that, right? Mm-hmm. We began here tonight introducing ourselves and talking about ourselves. Mas do mesmo jeito, nós temos uma liberdade com relação à identidade. A gente nem sempre manifesta a mesma forma em cada lugar que a gente anda. Por exemplo, dentro da família, nós funcionamos como pais, irmãos, filhos, né? Mas essa categoria de identidade não funciona no nosso trabalho. No nosso trabalho nós temos que fazer outras coisas, né? É assim, a gente não vai se fazer um pedido de uma posição de trabalho no Banco do Brasil dizendo eu sou filho, essa é a minha experiência. Isso não vai funcionar. But we are also free. We have some freedom towards these identities. Depending on where we have some identities that are operating. For example, when we are with our family, we can have the identity of son, father, or cousin. But when we are at work, we have different identities. And the identity of son is not going to work that well when you are at work. Falou do Banco do Brasil? Or for example, if you work in Banco do Brasil. E se nós vamos pedir um emprego no Banco do Brasil, não adianta preencher na ficha que a pessoa é filho ou que é pai. Isso não é o caso. If you're applying for a job position in Banco do Brasil, like Brazil Bank, like that, it's not going to work if you put that you're someone's son and this and that. Isso não importa. Agora, se a pessoa sabe trabalhar com computador, se a pessoa tem uma formação, conhece outras línguas, né? Isso é uma vantagem. So if the person knows how to have some computer skills, or if can speak a language, or then that will count. Isso é melhor. Então nós temos diferentes identidades, mas o ponto importante é assim: nós não só temos diferentes possibilidades de visão de mundo, mas nós temos diferentes possibilidades de visão de nós mesmos. Então nós temos uma liberdade de operar num outro tipo de mundo com outro tipo de identidade. Nós não estamos presos nisso. Então o budismo ele enfatiza muito esse ponto. So Buddhism emphasizes this point that we not only are able to have different worldviews, we are also able to have different identities. Então isso embasa as visões que o budismo pode ajudar para a questão de sustentabilidade, por exemplo. Porque nós podemos ter outras visões de mundo e outras formas de identidade que sejam sustentáveis. So this
serves as a base for the vision of Buddhism that can help the sustainability. Porque nós podemos ter outras formas de identidade e visão de mundo que But because we can have different forms of identities and different worldviews. assim. Agora, quando nós estamos com a sétima, com a oitava consciências operando, aí surge a sexta, né? Sexta consciência. Sexta consciência é aquela que raciocina, que pensa. Por exemplo, se nós tivéssemos um jogo de tabuleiro, a sexta consciência é o jogador. So when we are operating through with the seventh and the eighth consciousness, the sixth one arises as the player playing the game, playing the board game. Então, as regras do jogo são a oitava consciência. O jogador é a sétima. Mas a inteligência que está jogando, essa é a sexta. Okay, so the rules of this board game is the eighth consciousness. The seven is the player, o player, but the sixth one is the intelligence playing. Aí essa sexta consciência, ela opera junto com as outras cinco, que é olhos, ouvidos, nariz, língua e tato. Então, quando nós operamos com as cinco consciências, elas parecem livres, mas elas não estão livres. Elas estão presas à visão do tabuleiro, à inteligência do jogador e à intenção das jogadas. So when we are operating with this sixth consciousness, or with these five ones, it seems that they are free, but they are actually linked with the seventh and the eighth one, the rules and the identity. Elas estão na dependência da oitava, sétima consciências, né? Então, Lama, can I just, and the five first consciousness are touch, smell, sight, taste and the view. olhos, ouvidos, nariz, língua, tato. Eyes, nose, mouth, ears and touch. Então nós pensamos que os olhos são livres, mas os olhos não são livres. Nem os ouvidos, nem o nariz, nem a língua, nem o tato. So we think that the eyes are free, but they're not. Neither are the nose or the mouth or the ears or the touch. Esse é um ponto muito grave filosoficamente. Por quê? Porque a própria ciência opera com a noção da objetividade das aparências. Objetividade das aparências de olhos, ouvidos, nariz, língua e tato. E todos os instrumentos científicos. So this is very, can I say good? This is very important and very serious, right? Because é uma questão filosófica importante. It's a philosophical issue, very important and very serious, because even the science works with this understanding that objetividade, this objectivity of the apprehension of through these six senses of eyes, nose, mouth, ears, and touch. E equipamentos científicos And de the medida. equipment that we use. Então essa é uma questão muito importante também para vocês que estão ligados à questão de sustentabilidade, porque a crítica, a busca de outras alternativas, ela vem sempre na noção de que o mundo é isso que nós estamos vendo. Então parece que tem uma objetividade no mundo, e essa objetividade, por vezes, ela gera uma visão pessimista, no sentido de que nós estamos condenados a seguir o mundo como ele é, porque o mundo é assim, simplesmente. So this is a very important thing for you that are studying the sustainability issue, because usually the critic is that the world is like this, so it's already given, so there's not much what we can do.
It seems that this objectivity in the world generates a pessimist attitude that the world is the way it is and there's nothing that we can do about it. Então, por vezes vem uma visão assim, as civilizações vêm e afundam, as raças vêm e afundam, como se fosse uma inevitabilidade natural, que nada pode ser feito, sendo que na visão budista o mundo ele está sendo construído dia a dia, ele é construído e segue. At times, the vision that the civilizations arise and go and the races arise and go, it's like this, and that there is nothing that we can do about it. And Buddhists give us a different understanding of it. Porque o mundo ele surge a cada dia. Because the world, it arises every day, at every second, you said before, right? Por exemplo, o sol se levanta a leste e se põe a oeste. Só que o sol não se levanta e não se põe. Mas a gente vê o sol se levantando e se pondo. É assim. Então, nós precisamos atenção. For example, we see the sun rising in the east and setting on the West. But actually, it doesn't rise and it doesn't set, but we do see it this way. Yes. É assim. Então, é isso. Então, nós temos um vasto espaço de atuação. Nós podemos construir o presente e o futuro. So we have a vast area of possibilities. We can build the future. Fico muito feliz pela presença de vocês aqui, especialmente do professor Andreas, que também tem essa experiência, né? Ele tem essa visão de andar por várias partes do mundo, vendo como que diferentes culturas, diferentes lugares pensam as coisas, né? Então, ele dedica a vida dele para ampliar a visão dos jovens e melhorar efetivamente o mundo, né? Então ele é eu diria assim, uma pessoa perigosa, porque ele é contra a rigidez das coisas, né? So Lama is very, very happy to have you all here, especially Andreas. Andreas is a person who's been around the world and he dedicates his life to helping the young people and helping us to broaden our way of our worldview. So Lama considers him a very dangerous person. Yes. Eu espero que vocês também se tornem cada vez mais perigosos. So Lama hopes that you all become very dangerous as well. Então, eu acho que a gente podia, né, deixar aberto assim para diferentes considerações. Sabe, temos uma pessoa que já trabalhava com nosso amigo Osman Pan, no Senegal. E, o Caden. Quem é? Este cara lá. E ele plantou lá no Saara também? Ele plantou lá no Saara? Não? Só no Zoom. Ah, sim, tá bem. Isso ele está plantando num plano sutil. So we have a student with us who has worked with one of Sebi's friends, Osman Pan, who is the director of the Africa Eco-Village Network and a great friend of Sebi. Eu não sei como é que vai traduzir isso. Eu já me traduziu. And so I would be very curious if Kaden, if we can kind of put you on the spot, that having spent time working with Osman and maybe spending a little time here,
if you could just kind of share your thoughts about, like, what are some core aspects of sustainability for you? And we're just going to let Anna translate. Então, o André está pedindo para o Keidan, que trabalhou junto com o Osman, que é um amigo próximo do SEB, para falar um pouco sobre o sustentabilidade para ele, como que seria esse conceito e como ele trabalha com essa questão. Perguntei se ele tinha plantado lá na África. O Andreas disse que não, que ele trabalhou mais no Zoom mesmo. One of my views on sustainability as a whole that kind of came from my internship with Usman Pam and Redis as of last semester was the idea of networks. I think networks has become really transparent to me as something that is a necessity for sustainable development in any realm. I'm studying architecture at the university, and it's interesting because from an architecture view of sustainability, we're looking at technical sustainability, whether that be conservation of resources or efficient use and lighting and things of that nature. And it's interesting to see it in another light, sustainability in terms of human relations. And then so that's something that I've really been interested in expanding and kind of adding to my experience and studies. Boa sorte. Ok. So Keidan, when we're speaking in translation, it's good to keep it a little shorter. Keidan está compartilhando com a gente que uma das coisas que ele pôde... Andreas, me ajuda se eu tiver minha ascensão, mas que ele pode aprender bastante com o Osman e com toda a redes, que é a organização que o Osman trabalha, foi essa questão das redes propriamente, né, do networking que acontece nessa organização. E que ele, enquanto estudante de arquitetura, ele não, durante os estudos, enfim, ele não teve a possibilidade de realmente estar em contato com isso. E quando ele teve essa oportunidade com o Osman, então ele pôde realmente ver a importância da conexão com as pessoas e como isso pode afetar o trabalho como um todo. Ele só estava adicionando que na arquitetura ele se prende como sustentabilidade técnica sobre os recursos, iluminação, energia, mas trabalhando com o Usman, ele aprendia muito sobre tecnologia humana, as relações humanas e como a rede é tão essencial. Sorry, I'll try to talk more concisely. Desculpa, ele vai tentar falar mais devagar. O que quer? Tá tudo bem. Eu vou comentar brevemente. Essa parte de arquitetura, por exemplo, quando os portugueses e espanhóis chegaram e fizeram contato com os guaranis, é uma coisa um pouco interessante, assim, porque quando eles se estabeleceram nas comunidades cristãs guaranis, eles imaginavam que as famílias guaranis deveriam ter cada uma área de terra e a sua casa individual. Então, eles estavam lá com a oitava consciência naquela visão. Mas os guaranis não tinham o menor interesse em viver assim. Eles gostavam de compartilhar coletivamente, e para eles não fazia sentido que a terra fosse de uma família, depois de outra família, porque eles, quando trabalhavam juntos, se alegravam, quando trabalhavam sozinhos, eles entristeciam. So Lama wants to make a brief comment on that. The Spanish, when they arrived in Brazil, and they met the Guaranis, they expected that the Guaranis families had like these square areas that they would call theirs, and the Guaranis had no intention of living this way. So
the Spanish were like operating in this eighth consciousness with these rules, and the Guaranis had no intention of living this way. Because when they work together, they feel happy, and if they work separated, they feel sad. And for them, it doesn't make sense that the land is going to be someone's land, a family's land, and not the others. Será que vamos pôr mais estudante no lugar certeza. desconfortável? Por favor, faça isso. Felicia. So, It's a good name. It's a good name. Good name. Felicia is suing our university to make them more sustainable. Where's our translator? So Felicia is suing our university to make it more sustainable. And you're also in the leadership of a very strong student movement working for sustainability and social justice. Can you tell us a little bit about your work? Então, o Andreas está falando que a Felícia, ela trabalha costurando a sustentabilidade dentro da universidade, e ela é a líder de um movimento estudantil, can I say this? Para promover a sustentabilidade dentro da universidade em ações. E eles já processaram a universidade para fazer mais sustentável. Hi, so I am the Director of Finances and Social Media Chair for UNM Leaders for Environmental Action and Foresight. We are, I guess, one of the main environmental groups, not only at UNM, but also in the Albuquerque area. When I was a freshman in college, I joined this organization, and at the time, we were getting ready to sue the state. We filed a complaint with the Attorney General of New Mexico to basically investigate UNM's endowment funds. This is your CV. Então, a Felícia, ela é a diretora financeira da Universidade do Novo México. Não é da universidade, né? É do grupo, né? Ela é diretora. Posso? Ela é diretora de movimento estudantil, diretora financeira e de mídia social de uma organização que tem nome Leaf, folha, mas que tem uma significância que eu nunca lembro. E ele está processando a escola, a universidade, porque eles usam dinheiro, investe na forma não sustentável e seguindo o próprio lei da universidade. Era mais ou menos isso. So our main complaint was for divestment. For those of you who don't know what divestment is, it's basically taking money out of companies, fossil fuel companies, and reinvesting it into clean energy. And so University of New Mexico, a lot of their funding comes from big oil companies. New Mexico is a big oil state. And so, you know, we're a bit controversial on campus because I directly benefit, along with all of my students here. We all benefit from oil in New Mexico. And so this is a very complicated issue. Então, a Felícia está contando pra gente que uma das questões com quais ela faz esse movimento estudantil é com a questão do combustível fóssil, que o estado do Novo México tem essa questão muito forte, mas também é uma questão muito controversa, porque o financiamento da instituição, os financiadores, eles têm esse fundo do combustível fóssil. Então, muitos deles são beneficiados por esses financiamentos, mas ao mesmo tempo é alguma coisa que eles
gostariam de combater. Então, existe essa controvérsia dentro da universidade. Pelo que eu entendi, a principal queixa ou claim, o pedido dela era esse divest, que é tirar o dinheiro, o investimento do, né, para o petróleo dessa, né, e investir na sustentabilidade. Yeah, so as I was saying, it's a very complicated issue. We work with frontline communities. Chaco Canyon, for example, in New Mexico, they experience some of the worst effects from these big oil companies coming and drilling on their land. They have water that's contaminated, and they just, in every realm, are experiencing the effects of fracking in New Mexico. And so, you know, UNM being a leader, an R1 research university, we're kind of at this unique place, you know, where we need to progress, and we have to do something because, you know, there's multiple universities in the United States who have already committed to divestment. Like Harvard, for example, and these really big schools. And, you know, UNM is at a obviously very complicated place, but it's a step that we must take in order to protect our future. Ela está contando para gente que eles procuram aproveitar essa situação que eles têm no Novo México para realmente progredir nessa situação, porque eles têm contato com diversas comunidades que sofrem diretamente com essa questão fóssil no Novo México, e que tem a sua água contaminada e que passam por diversas dificuldades a partir dessa contaminação que Ela citou existe. fracking. Fracking é tipo de forma por encontrar petróleo bem profundo, em pequenas bolhas dentro das pedras. É xisto, né? Xisto. Óleo de xisto, né? É uma areia. É muito difícil porque este processo faz uma contaminação muito forte. Eles causam explosões debaixo da terra para conectar essas pequenas bolsas de óleo. Isso tornou os Estados Unidos um exportador de petróleo recente. Então tem essa coisa bem complicada assim. So we had filed our initial complaint in 2021, and last fall, 2022, we received a response from the Attorney General, basically just saying, no, it's okay, like UNM's not doing anything wrong, which was kind of like a slap in the face for us, because, you know, we took the time to write the complaint. We worked with schools all around the country to help us with this complaint. We even hired a lawyer, and we even had staff and faculty from the University of New Mexico help us with our research and our findings. And so for the Attorney General to basically push our complaint to the side, it was really difficult for us. But we do plan on writing another complaint within the next year or so to kind of see what else we could get from it. Obviously, like I mentioned, divestment is a very complicated issue. We've had meetings with stakeholders at UNM, and they're just very reluctant to do anything. We're like, okay, well, if divestment is not an option, can we declare a climate emergency? But even that is somewhat of a far reach. So, yeah. Ela está contando que eles fazem algumas demandas para que isso aconteça, e que no ano passado eles acabaram de ter uma negação da última demanda, e que eles fizeram um grande esforço para que isso acontecesse. Eles contrataram um advogado, eles tiveram membros da faculdade ajudando eles para realmente alcançar esse objetivo, e que para eles foi um tapa na cara, assim, eles tiveram todo um esforço para que aquilo fosse alcançado, e eles receberam um não e foram colocados de lado.
Mas que eles estão se preparando para fazer uma nova queixa. Mas e eles com não advogados. desistiram e ano que vem eles vão fazer uma nova queixa sobre isso. Yeah, so that was kind of like a very brief overview of the complaint, obviously. We spent a lot of time researching and working with different people to do this. I am happy to announce that next year there is going to be a person of sustainability in the president's cabinet for the University of New Mexico. We pushed for this to kind of get one person designated on campus to make sustainability related initiatives happen. The university doesn't have a lot of, well, they do have a lot of funding, but they don't like to dedicate it towards sustainability related things. They're even reluctant to put solar panels on the roofs. And so, as leaders at the university, we're really just trying to start a conversation with admin, with elected officials, with our states, our governments, to kind of implement sustainability into our everyday lives and make UNM a sustainable university. Ela está compartilhando com a gente todo o esforço que é feito para que a sustentabilidade seja uma grande frente na Universidade do Novo México. Então, ela está muito feliz em anunciar também que agora tem uma pessoa que vai ter um foco em sustentabilidade na universidade e que, apesar de ter da universidade como um todo ter bastante financiamento, esse financiamento não necessariamente é direcionado para a sustentabilidade. Quem sabe agora pode ser que isso aconteça. Que eles são relutantes em investir e pensar sobre as questões de sustentabilidade, que até os painéis solares eles estão relutando em instalar. Thank you. Thanks for letting me talk about UNM Leaf. Thank you. Ele é perigoso. You are a dangerous person. So Caleb, that recently finished his senior project. And maybe Caleb, you could tell us a bit about your senior project and be very kind to Anna in short phrases. Tu vai traduzir o que ele disse? Senior? Tipo uma espécie de TCC. Então, Caleb vai contar pra gente sobre o projeto de TCC dele e como isso está acontecendo. Hello, welcome. Thank you for having me. Thank you. My name is Caleb. I'm very glad to be here, first off. I did just graduate with a degree in mathematics, so I'm more of a numbers person than a words person, so I will keep it short. Então, o Caleb está agradecendo por estar aqui, pela recepção. E ele está contando que ele faz a formação dele em matemática, então ele é muito mais uma pessoa dos números do que propriamente das palavras. Então ele vai ser bem objetivo. And so my projects the past year was connecting the sustainability program at the university with the business school at the university, which is arguably one of the largest colleges, yet does not have a program or much coursework teaching business students how to think about sustainability. Dos objetivos dele no projeto é conectar a sustentabilidade com negócios, posso chamar assim? Administração. A administração. E que apesar de ser um grande programa de administração, eles não necessariamente fazem essa conexão entre sustentabilidade e administração. Então, ele coloca os esforços dele.
And so business and sustainability often clash and they don't go well together. However, in order to continue the world and make money and keep people healthy, we do need to have business work with sustainability. And so the overall program will be implemented starting in 1 year, and it'll be in a master's program for business administration, focused on impacts for the community, for business, for workers. And really it's changing business as a shareholder idea to a stakeholder idea. So not just people who are benefiting directly because they have money to invest, but the people who are working for the business and the people who are buying the products. Então ele está contando que muitas vezes o mundo da sustentabilidade, da administração, dos negócios, eles não vão bem juntos, eles se confrontam. E ele está contando também que daqui a 1 ano vai ter esse mestrado, esse curso em que o objetivo é justamente harmonizar essas duas frentes para que elas trabalhem junto e não necessariamente seja uma exploração. Acho que o Andreas pode explicar melhor essa frente. Talvez pouco ajuda com tradução no inglês, shareholder to stakeholder. Como podemos traduzir isso? Porque sai muito bem no inglês. Tipo... Mas a ideia é que não só os donos, né, e detentores de ações possam se beneficiar, mas também as pessoas que trabalham as pessoas nas que empresas. trabalham, o meio ambiente, todo mundo que tem parte, todo mundo que está conectado de uma forma ou outra, que um negócio pode só não beneficiar os donos, mas pode ter benefício de comunidade, do meio ambiente, e até deve. E mudar a ideia de negócios por coisa de lucro para os donos, por benefício mais amplo. Então, ele fez, com outros colegas, novo mestrado na nossa universidade, que vai ser de Sustainable Business, negócios sustentáveis. E realmente uma pessoa de graduação inventou novo mestrado. Vamos ver se ele está certo do programa que ele inventou. And the goal is for me to take the program and then evaluate how good I did. A meta dele é agora entrar no programa e avaliar o programa como estudante. Legal. Tá bom. Ray, I think you're on the hot seat because of Daniela. My name is Ray. I'm a horticulturalist by trade, and I would have taken a sustainability program as my major if it was available. I have a dream of being a steward of a piece of land where I can teach regenerative agriculture. Eu não peguei qual que é o... Isso é Ray, e ele é permacultora. E ela tem sonho que está sendo realizado agora por regenerar território e faz como centro de ensinamento, de troca, de regeneração das terras. Isso é um mestrado dela, é isso? Ele está terminando a graduação agora, e esse é o TCC dela, e ela vai explicar pouco mais agora. In March of this year, we became stewards of a little over 6 acres, and it is our intention to use this property to help our community.
and regenerate the soil and grow food and invite the community to participate. So, esse março passado, eles ficavam na frente de uma propriedade de 2 hectares, 3 hectares. A intenção deles foi regenerar, cultivar comida agroecológica, convidar a comunidade, convidar alunos e começar tipo território comunitário baseado nesses conhecimentos. And I'm very grateful to be here to learn from all of you because you're already doing this. Ela tem muita gratidão por chegar aqui e aprender de todos vocês, porque vocês já estão fazendo isso. And I might add that already in this trip, she's connected with Caden, who's an architect, and Caden's going to design some bioconstruction buildings for this project. Que ela tá em conexão com o Aidan, que ele é arquiteto, então eles vão planejar juntos Bioconstrução. And she knows everything about plants in the earth. She's also helping regenerate our backyard. Ela também está regenerando nossa quintal. Talvez maybe one more person on the hot seat. For example, Anna. Então, uma pessoa mais no assento quente, a Ana. So Anna is also doing her final project for her degree, and a good part of that project she's doing now in Brazil, and she's working with interesting organizations. Maybe you can tell us a bit about your project. Ela está fechando o projeto de TCC agora, e a grande parte ela está fazendo agora no Brasil, trabalhando com ONGs interessante. Talvez ela pode nos contar um pouco sobre o projeto dela. Hi, everyone. I'm Anna, and I'm studying environmental planning and design at the University of New Mexico and minoring in sustainability studies. Quer falar? Eu sou Ana e estou estudando planejamento e design sustentável ambiental na Universidade de Novo México. But what I'm really interested in is systems work and everything from how food is grown and farming to how it's distributed and food access and food sovereignty. Mas o que ela realmente se interessa é a cadeia de produção de alimento, desde o plantio até a distribuição e o acesso a esse alimento. E sobre soberania alimentar. And so about a year ago, I learned about the MST and how they have transitioned the land to agroecology and producing food in this way. And I am really interested in agroecology because I view it as more than just a method for producing food, but it's also a lifestyle, and it's more about relationships between people and the land. Então, um ano atrás, ela descobriu sobre o MST e aí ela ficou muito interessada, porque ela tem um grande interesse por agroecologia e como eles regeneraram a terra lá, mas não só pela produção de alimento, mas também porque isso acaba se tornando um estilo de vida e constrói uma comunidade forte. And so for my final project for school, I want to write and illustrate a children's book about the MST and their transition to agroecology. Então, para o TCC dela, ela quer escrever e ilustrar um livro infantil para contar a história do MST. E a transição para a agroecologia. And I want it to
write this book so that children can know what agroecology is, but also because I think it's really important to demonstrate to children what it means to be an active member of a global community, and to show them how important it is to learn and engage, learn from and engage with people of different cultures and different backgrounds. E a motivação não é só ensinar sobre agroecologia, mas também para mostrar como é importante as crianças, as pessoas, né, fazerem parte de um sistema comunitário e global, e aprender de culturas e pessoas diferentes. Maybe you could say a little bit about the organization you're working with and the distribution. Talvez ela pode falar pouco sobre a organização, com quem ela está trabalhando e como vai ser distribuído. So for the past semester, I've interned with Grassroots International, and I was interning remotely, working with their communications department, writing different pieces for them about some of their partners, and one of their longtime partners for the past 40 years has been the MST. Então ela estava trabalhando remoto com uma empresa, ONG chamada Grassroots International. E ela estava trabalhando, escrevendo sobre os parceiros deste ONG, e ONG de longa data é o MCT, de 40 anos. And so Grassroots International has agreed to feature my book once it becomes available and help me spread it to a wider audience. So it's going to be available in a virtual, like digital format. And I'm hoping that I can get it translated into Portuguese as well so that it can reach a lot of people. Então essa empresa concordou em, quando o livro estiver pronto, publicar o livro, e vai estar disponível em formato digital, e ela espera que possa ser traduzido para o português. Digital e impresso, né? É interessante que bom amigo do Série, que tem filho na escola, a Patrola e Diana, que eles trabalhavam muito com este ONG, e conhece as pessoas com quem ela está trabalhando. That's Interesting. I can't translate myself. You started with interesting. Interesting. Something's interesting. Not what I'm saying. But interestingly, that a great friend of Série, who has their daughter in the school here, Diana and Patrola, that they've worked quite a bit with this NGO, and so they were able to connect. And when we go to the MST, Anna is probably going to stay with them and base the book off of her experience staying with Diana, Patrola and Maya. Então, quando nós vamos para o MST, ela vai ficar com esta família e basear o livro sobre a experiência ficando com esses amigos do Série, Diana, Patrola e Maya. And Grassroots International asked me while I'm visiting the settlement to take lots of photos and to write some pieces on it that they will post on their website to kind of show the stories of the partners that they work with. E a empresa que ela trabalha pediu para, quando ela estiver na MST, ela tirar várias fotos para que depois ela escreva um artigo para eles publicarem no site. Para que as pessoas conheçam, para que eles também possam conhecer o parceiro deles, né, com quem eles estão fazendo uma parceria. Se o Pele quer dizer alguma coisa, Pele? Aproveitar, né? Agradecer a presença de todos, né? A gente está muito feliz da presença de vocês e de todas essas experiências, né? E vocês poderem visitar, assim como o Osmani tem essa rede, né?
a gente aqui, através do Lama Padma Samten, aqui em Viamão, tem uma rede bem grande, tanto na questão do budismo como também das, né? Pelo nosso mestre Lama Padma Samten ser um ecologista de muitos e muitos anos, né? Eu acho que faltou lá no início falar que ele é uma das pessoas que durante muito tempo lutou contra a implantação das usinas nucleares, né? Então, o Palin is thanking everyone for being here. We are very happy that you're here. And through all these years, Lama has strengthened this network of this big network, not only the Buddhist network, but also the sustainability and ecology network, because Lama is also an ecologist, and he fought against the installment of the nuclear power plants. Nuclear power plants. E aproveitar também, já que vocês vão passar pelo assentamento Filhos de Cepé, né? Onde tem muitas oportunidades, né? O que tem aparecido muito na mídia é a questão da produção do arroz orgânico, mas tem muitas outras oportunidades e muitas outras experiências que estão acontecendo por lá. Since you're gonna go to the MST land, there are lots of opportunity for you to experience the many ways that these nós vamos ter the MST that you're going to visit, he's very huge in medias and social medias about the rice, because it's one of the biggest organic rice production around here. But there are also many other experiences that are being implemented there that you can get to know. Dos nossos parceiros muito fortes tem sido o Instituto Federal, que é uma universidade aqui de Viamão, e que tem essa vocação de tentar potencializar a nossa questão do próprio município de Viamão, onde é um município onde nós temos 38% de área protegida. São 3 grandes áreas protegidas, que é Itapuã, a reserva de Itapuã, Banhado Grande e o próprio assentamento. Esse assentamento, por legislação, ele está dentro de uma área de proteção ambiental. Por isso que não é permitido, e se fortaleceu por não ser permitido nenhum tipo de agrotóxico lá dentro. So one of our big partners is the Federal Institute. They've been a good partner in this movement, and there are 3 protected areas: Itapuã, and can you repeat the name? Os nomes das áreas protegidas? Refúgio do Banhado Grande. That won't be translation for that. E o próprio assentamento. So protected areas, lands that agrotoxics are not allowed there. Including the settlement itself. Nesses dias que vocês estiverem por lá, vocês podem tentar procurar, além da produção de arroz, ela estava falando de alimentação,
existe um projeto muito lindo que está acontecendo lá, que se chama SPDH, Sistema de Plantio Direto, onde você primeiro faz uma adubação verde e em cima da adubação verde você produz o novo alimento. So while you are there, you can get to know this beautiful project. That there is this technique that first you make a green layer. Como que é a técnica? Primeiro, Você faz uma adubação com gramíneas, like a way of fertilizing with grass, With green cover. green cover. você corta as gramíneas. You Neste- cut the grass. Isso. E essa camada de palha serve para proteger o solo contra a erosão, contra a chuva, e ali você faz um novo plantio. So this layer of straw, it helps to protect the soil, and there you're gonna make the new plantation. Então vocês podem procurar que várias áreas estão com esses processos. So you can look up because many areas there will be this process on. E tem um terceiro estudo bem grande, que é um estudo para alterar a matriz produtiva do próprio assentamento. There is Aonde this third study that it serves to improve aumentar o sistema, the productive- alterar o sistema produtivo. alterar, to alter the productive system. Feel free, please. Hoje o arroz é muito mecanizado e as hortaliças não dão conta da grande quantidade de mão de obra local. As pessoas têm que sair para procurar outros tipos de emprego. Então, está se pensando nos sistemas agroflorestais, né, com os cítricos e outras frutas, né, para que se possa ir aos poucos mudando a matriz produtiva do próprio assentamento. Nowadays, the rice agriculture is very mechanized, so they're finding different ways so people can have work, and especially with the citric trees, fruit trees, with the agroforest method, please. Because rice is so heavily industrialized that there's a difficulty that people don't have work. And so Pele is describing about how they're doing lots of more work-intensive forms of agriculture to really take advantage of people who need work to do much more creative forms of agriculture. Eu queria agradecer a oportunidade de falar um pouquinho para vocês dessa nossa rede, além do Instituto Federal, uma instituição que se chama Emater, que é uma instituição de pesquisa junto com os produtores. So we want to thank for this opportunity to talking about our network, the MST, the institution called Emater, and Instituto Federal, the Federal Institute. Exato. E o Lama falou em Tupambaé. Nós, com esse grande grupo de parceiros, fizemos um ano antes da pandemia, fizemos uma feira e Fórum Tupambaé, onde nós tentamos dar visibilidade para todos esses modelos de plantio e dar visibilidade não para o agronegócio, mas simplesmente para a agricultura familiar e os produtores orgânicos. E também os produtores em transição, que é um número muito grande, né, de produtores que estão tentando fazer a produção para os orgânicos. So Lama told us about Tupambaé. Before the pandemic, we organized an event where we try to promote the different ways of cultivating, planting, and that they organized the farmers market and forum Tupambaé,
and invited a lot of local movements and groups and farmers groups together to really design another way to have food system in the region. People who are already cultivating this way, and also people who are in the transition to it. Isso fortalece um pouco essa visão que eu tenho tido nos últimos anos, que as instituições são feitas por pessoas, e pessoas que realmente brilham o olho e fazem acontecer. Porque as instituições, tanto as universidades como as indústrias e as ONGs, se tornam simplesmente um número, uma inscrição, mas elas não são nada sem essas pessoas que doam parte da sua energia para fazer essa mudança extremamente necessária para que a gente realmente tenha, chegue a uma sustentabilidade e atinja, né, uma mudança significativa. Agradeço a todos. So all these just strengthen the view that what makes the institution is the people, and because often they are treated as just numbers, but they're not just numbers, they are what the institutions are about. And Pele expects that we are able to promote this movement in order to make the sustainability grow bigger and the different ways of living in a different world is possible. Vocês são essas pessoas que fazem essa grande diferença, cada um de vocês nos seus projetos e as suas buscas. You all make the difference for this to happen in your endeavors. Pediu para o Juca dizer algumas palavras também? Pelo menos boa noite. Boa noite. Obrigado. Eu acho que a única contribuição, talvez que é importante, porque talvez eu não tenha contato antes, né? É contar para vocês que desde a eleição presidencial que ocorreu no Brasil, não sei se... Quem é que vai traduzir? I can help. So Juka says that he just wants to make maybe a small contribution, and he's just kind of setting the stage that since the last presidential election, relacionada ao MST, a primeira comissão parlamentar de inquérito aprovada no Congresso Brasileiro ocorreu ontem, e o objeto dessa comissão é investigar o movimento de trabalhadores sem terra do Brasil. Yeah, that the Congress, for the first time, has opened a congressional inquiry with the project of investigating the MST. E, de uma maneira muito triste, a pessoa que vai presidir essa comissão é o ex-ministro do Meio Ambiente do Brasil, da gestão Bolsonaro, Ricardo Salles, que foi um dos grandes responsáveis pelo abandono e pelo incentivo à destruição das terras Yanomamis. And one of the great sadnesses of this congressional inquiry is that the person who's going to be at the lead of this is the former Minister of Environment under the Bolsonaro government, who was the most responsible for the destruction and genocide of the Yanomami and many, many other difficult things. His name is Carlos Salles. E, resumindo, para vocês
terem a dimensão da importância do movimento de trabalhadores sem terra do Brasil. Não é à toa que eles direcionam, né? Essa CPI, obviamente, ela é de setores conservadores, né? Mas que, na verdade, são destruidores, não conservam nada, né? Que vem nesse movimento um ponto a ser atacado nessa nova gestão. Então, eu sugiro, né, que isso esteja presente na conversa, porque esse movimento que vocês vão passar uma semana lá, né, que entendam porque tem uma questão de fundo, né? De um lado, esses trabalhadores que estão trazendo um novo modelo de produção agrícola sustentável para multidões, e de outro, as grandes corporações internacionais que procuram manter esse formato centralizador internacional de alimentação humana, né? Então, é uma questão que não é só uma questão política localizada, né? Ela é uma questão fundamental quando se fala em sustentabilidade. Então, esse setor resiste em nome do mercado. É só essa contribuição porque vocês vão estar lá, e eu acho que isso é um ponto que é importante observar. Então, não é só um pequeno grupo, enfim, ele tem uma importância decisiva na história recente do país, esses 40 anos, mais precisamente, que o movimento. E aqui no Rio Grande do Sul, só para completar, né, a gente começou com as pessoas que perderam as suas terras, né, pelas barragens, e inclusive o João Pedro, né, que é o presidente atual, ele vem aqui dessa região. Então, aqui tem uma tradição muito grande relacionada ao movimento de trabalhadores sem terra. Muito obrigado. So, Juca is really bringing out about how the forces in Congress that are bringing this congressional inquiry are among the most conservative forces. And he's saying these forces don't conserve, they're very destructive. And this is very much part of the global or the international agribusiness lobby. And so Juca is bringing out about that it's not for nothing that such forces would now come at this historical moment to try to attack the MST. That the MST is bringing a very different model of agriculture, of food systems, of sustainable food systems, which are directly challenging the centralized power and distribution of international agribusiness. And so he really wants us, as we go to the MST, to understand this is not just a local movement, but this is a movement which is starting to touch on power at an international level, which is being played out through the Brazilian Congress right now. And then his last intervention was that the MST itself started here in this state of Rio Grande do Sul. And the current president, João Pedro Stedley, that he comes from the area where this first started, where people were displaced from land because of large dams. And so this movement has a long history. And in these 40 years, this history is now starting to actually challenge the immense power of the global food system and the global agro-industrial lobby. Então, tu queres... Acho que a gente vai encerrar. Tu quer dizer algumas palavras de encerramento? Então, e depois eu faço mais algumas palavras. Tá? So we're going to start to close up now, and I really want to thank the community so much for having us, that we've been welcomed so well and so deeply, that we're so tired from all the good welcomes. So eu quero agradecer tanto a comunidade por acolhimento. Estamos tão exaustos de tanto acolhimento tão bom. And especially I'd like to thank Lama Samten for giving us the space and inviting us and welcoming us so kindly. Especialmente eu gostaria de agradecer Lama Samten por abrindo este espaço e acolhendo tanto. And for me, this just really shows
about how a small community can really have such a far reach. And this community is just doing so much with the sort of networks that Pele was talking about. Então, este me mostra de como comunidade, mesmo pequeno, pode ter alcance tão longe. E com os redes que Pele estava compartilhando de nós. Então, muito obrigado a todos. Obrigado. Eu queria lembrar, assim, na própria história, isso que está acontecendo agora está conectado também ao movimento dos anos 60, né, que vocês provavelmente estavam na vida anterior ainda, né? E eu já ia começar. Fala aí. So this is reminding Lama Samten very much of movements and things that were happening during the 70s. 60s. 60s. Seis, sete. I can count to 10 in Portuguese. Yes, please. Yes, okay. Dois, três. Então, naquele tempo, e no tempo que se sucedeu, surgiu essa noção de como que nós poderíamos mudar o mundo em direção à sustentabilidade. Então, houve um trabalho muito importante que provavelmente vocês conhecem, que é o Limits to Growth, né, do Clube de Roma. So in the 60s, people began to really start to develop, to think about how to start to move the world in a more sustainable direction. And this critical document that we probably all know is Limits to Growth. Naquela época, o problema maior foi a guerra mesmo. Então, os jovens não entendiam por que eles tinham que ir para a guerra. Então, eles sentiram que a sociedade tinha que mudar. So maybe the biggest problem, or one of the biggest problems at the time, was war. And young people at the time didn't understand why they had to go to war, and so started to think in different ways and how the world needed to be more sustainable. Quando veio esse trabalho Limits to Growth, né, aí surgiu de uma forma muito ampla a noção de que talvez nós não tivéssemos futuro dada a continuidade dos processos que estavam decorrendo, né? So when Limits to Growth came out, it started to really open this possibility for so many that maybe we don't have a future, that maybe the future is disappearing. Então, nesse momento, surgiram em várias partes do mundo iniciativas de gerar outros tipos de tecnologia que pudessem alterar esse processo. And at this time, there started to be developed new kinds of technologies which began to even alter this process. No fim de um tempo, as pessoas, ainda na década de 70, elas chegaram claramente à conclusão que a tecnologia não alteraria isso. So by the 70s, the end of the 70s, that a lot of people had come to the conclusion that technologies were going to really alter these systems. Que a transformação tinha que ser muito maior. That the transformation has to be much, much bigger. Isso inclui a oitava consciência. Nós temos que não apenas alterar a forma pela qual nós andamos, mas nós precisamos alterar o jogo. This includes the eighth consciousness, which the Lama was speaking about earlier, that we don't just have to move systems, we have to move the actual game itself. Então eu queria deixar esse alerta já da década de 60 e 70. So this alerting, this message was already in the 70s. Havia uma pessoa que foi um dos líderes daquela época das comunidades. Ele aprendeu também um aspecto muito interessante, porque naquela época as comunidades alternativas elas se propunham ser um outro sistema de vida, um outro sistema social. So at this time, alternative communities had the proposal of really separating and making another alternate system, a separate, different system. E então houve esse relato dessa pessoa
ele dizendo que teve um dia que estragou uma máquina dentro da comunidade deles. So the Lama heard a story about this person who one of their heavy equipment machines was broken inside their community. E aí eles tiveram a ideia de procurar o vizinho ao qual eles nunca olhavam. So they had the idea to seek out one of their neighbors, which they've never really seen. E quando eles estabeleceram a relação com o vizinho se tornou um grande amigo da comunidade, como se fosse alguém da própria comunidade. And so when they made this relationship, this alternative community with their neighbor, then very quickly the neighbor became almost part of the community, like it was part of the community. Então eles entenderam que a comunidade ela é global. And so then they understood that the community was global. Nós não vamos criar ilhas, nós vamos nos relacionar e ajudar a que surja uma comunidade que jogue de uma forma diferente, que atue no mundo de uma forma diferente. So we're not going to create little islands that we can have the arising of communities that can work in a different way, in a global way, in a connected way. Durante um tempo houve uma busca muito grande para entender como que outras comunidades, especialmente comunidades de povos nativos, operavam, e sendo que elas puderam ser sustentáveis por milhares de anos. So among the alternative communities of this time, there really opened up a search to really look at more traditional communities, indigenous communities, that how they remain sustainable for thousands of years. E também sistemas culturais mais antigos da própria humanidade, né? And even the older cultural systems of humanity. E um dos aspectos que se encontrou nisso é que não havia sistemas perfeitos. Todos esses sistemas eles tinham problemas. And one of the things that they found is that there's not such a thing as a perfect system, that all the systems have problems. Então agora é o tempo de nós encontrarmos as nossas soluções. A gente não vai encontrar nada pronto. And so now we have to find our own solutions. We're not going to be able to find things for the other. De qualquer maneira, eu diria que tem um referencial super importante que o Buda ensinou, que é muito simples também. However we think about it, that we have an interesting reference in the way that the Buddha taught about these things. E isso se mistura com a visão de sociedade também, é individual e social. E social, coletivo. And this is also a very social way of engaging. Que nós devemos produzir, nós devemos agir de uma forma favorável, produtiva para todos os seres. E nós deveríamos evitar causar dano aos seres. Ainda que não seja perfeito isso, essa deve ser a direção que a gente se move. So the direction that we should move is to try to really create benefits for others, for the communities, and avoid causing harm for other communities and other beings. And that even if this isn't perfect, this is the way that we should be going. Se nós olharmos o sistema econômico, ele não tem esse referencial. O paradigma econômico, ele não tem esse referencial. And when we look at the economic system doesn't have this reference. Assim, então, para o sistema econômico, a destruição não é um problema. For the economic system, destruction isn't a problem. Eventualmente, a própria destruição das organizações não é um problema. And if one day there's the destruction of the institutions themselves, that's not even a problem. Então, nós temos hoje esse desafio. Que nós dizemos assim, o desafio no plano sutil, ele não é no plano grosseiro propriamente. O aspecto sutil, como que nós vamos construir, como que nós vamos estabelecer isso, é o nosso desafio. So our challenge is how to construct this, but how to construct this more in the subtle plane, not just the material plane, but also in the kind of subtle relations. Então hoje nós temos uma rede que segue o paradigma econômico,
E nós, como indivíduos, não conseguimos interromper isso. So today we have a network which is following this economic system, and as individuals, we're not able to break from this. Então, de novo, como já foi falado aqui, o ponto central é nós aprendermos a nos unir e sonhar juntos e gerar movimentos favoráveis coletivamente. And so again, what we need to do is to come together and dream and vision together so we can move in a different direction as a collective. O SEB é uma instituição pequena. SEBI, it's a very small institution. Mas nós somos totalmente autônomos, nós não dependemos de financiamento, não temos nenhum vínculo com bancos ou com qualquer organização. But even small, that we're very autonomous and we don't have any links with other institutions, with banks, with any kind of financing. Então, eu acho interessante ver como que num ambiente, se vocês olharem aqui em volta, está tudo destruído, aqui dentro está verde. So he thinks it's interesting that as we come here, we can see that the environment all around us is destroyed, but there's this little patch of green here at SEBI. Então, é interessante ver como que as realidades podem ser construídas. And so it's interesting to see how realities can be constructed differently. Isso não vem do mundo externo, porque nós estamos no mesmo mundo externo, vem do mundo interno. So this way of constructing things differently, it doesn't come from the external, because we're all living in the same external world, but it comes internally. E nós somos viáveis, também economicamente. And that SEBI is viable economically. Então, atualmente, nós temos 10 áreas rurais no país. So today we have 10 rural villages around the country. Sendo que nem todas têm comunidades, mas todas têm projetos. So even if each one doesn't have a community, they all have strong projects. Essa aqui, em termos de área física, é das menores. Nós temos outras que estão em áreas muito maiores do que aqui. And in these 10 communities, the one we are now is actually the smallest area. The other ones are much bigger areas. E também com mais pessoas, né? Os projetos incluem mais pessoas nas áreas. Né? And these bigger areas are moving more people are involved. Então, eu acho interessante a gente ver que é possível fazer. So Lama thinks it's very interesting to look what's possible to really do. E isso é muito feliz para nós. And this is very happy for us. Não vem por aperto, por uma sensação de pressão, vem por uma sensação de felicidade, de fazer as coisas melhores assim. Né? It doesn't come from a tightness, it doesn't come from a tightness of pressure. It comes from our own happiness of making things happen, our own joy. Algumas áreas são áreas de retiro. Tem pessoas que estão há muito tempo em retiro, como o Renato. Ele nem fala mais. And these areas are also areas of retreats, like Renato, who doesn't even speak anymore. Então é isso, pessoal. Um abraço grande. Muito feliz de ver vocês. Todos nós estamos muito felizes assim por esse encontro. Great hug to everyone, and it's so happy to see everyone here come together in this encounter. Obrigado. E tinha que cantar alguma coisa agora. Quem é que vai cantar esse? Ryan, will you play us a going whistle? Estamos fazendo filme sobre ecodharma agora, com a participação de David Loy, e Ryan está fazendo trilha sonora. Que linda! Whatever you like, wherever the vibe takes you. What's up? Ryan,
There's a request for your music. A request from one of your compositions. So we're making a film on eco-dharma, and Ryan is the composer of our soundtrack. Tomorrow, 7 o'clock breakfast. Oh. Tchau, pessoal. Obrigado. Ayahuasca.